meu nome é Glauber Machado, médico veterinário. Nós estamos aqui na Granja Santa Cruz, na região de Patos de Minas, Minas Gerais, para conhecermos um sistema de produção de suínos com base no bem-estar animal tecnificado. Nós vamos conhecer alguns detalhes de projeto construtivo e de técnicas associadas ao conceito de bem-estar animal na produção de suínos. Bom, em sistemas de produção de suínos que atendem às normativas de bem-estar animal, nós temos a opção de que as primeiras 5 semanas de gestação aconteçam numa instalação como essa, que é uma instalação de gestação individual em gaiolas, que representa o sistema tradicional de produção de suínos em gaiolas individuais. Temos a opção também de trabalhar com as fêmeas imediatamente após a inseminação no sistema de baias coletivas, mas as normativas permitem que as primeiras semanas de gestação, que são a fase crítica das perdas reprodutivas, possam ocorrer numa instalação tradicional como essa. Nós estamos numa granja que está em fase final de construção. Aqui vai existir um sistema de automatização de alimentação individual dessas fêmeas, mas representa o sistema convencional de criação em gaiolas, que pode ser utilizado até a 5ª semana, eventualmente 6ª semana de gestação, num sistema de produção focado nas normativas de bem-estar animal. E é isso que nós estamos vendo exatamente nessa instalação que nós estamos visitando agora. Daqui as fêmeas vão ser transferidas para uma outra instalação que nós vamos conhecer na sequência, que é onde efetivamente as normativas de bem-estar animal mudam o sistema de produção e exigem uma técnica diferente de trabalho e de alojamento das fêmeas, como nós vamos ver na sequência. Bem, nós estamos aqui dentro de um galpão de gestação coletiva, que é parte integrante de um sistema de produção de suínos com foco em bem-estar animal, dentro do conceito que nós chamamos de bem-estar animal tecnificado. Esse é um galpão de uma granja que está em fase final de construção, um projeto bastante moderno, aqui na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. E um galpão como esse, ele é dividido em algumas áreas bem definidas. Existe uma área de circulação das fêmeas em grupos coletivos, que é essa área que nós estamos, onde o piso é um piso vazado ou um piso ripado, como a gente chama, que tem uma definição técnica bem específica para que atenda às normativas de bem-estar animal, para que as fêmeas tenham um conforto ao andar sobre esse piso ripado e que consiga ao mesmo tempo manter o ambiente limpo dentro das condições normais e adequadas para a criação de suínos. Esse galpão também, dentro de um sistema tecnificado de bem-estar animal, ele tem uma área que nós chamamos que são as áreas de descanso. Essas áreas são áreas de piso compacto, que pode ou não trabalhar com algum material fibroso ou com alguma cama para as fêmeas. No caso dessa granja não vai ser utilizado isso aqui, não é necessário, é só uma alternativa que tem. E cada baia, cada grupo, essa granja, que é uma granja para 110 partos por semana mais ou menos, é uma granja que vai trabalhar com 4 ninhos desse por grupo de fêmea. Então cada grupo semanal de aproximadamente 110 a 115 fêmeas terá à sua disposição 4 ninhos, 4 baias como essa, que são as áreas de descanso, onde as fêmeas podem a qualquer momento, e elas passam boa parte do dia descansando nesses grupos, onde elas se sentem protegidas, onde a entrada é suficientemente larga para que elas não tenham necessidade de trombar ou de confrontar uma com a outra, onde elas tenham espaços para segregar em grupos e definir a sua própria hierarquia social dentro da baia, e onde elas têm uma área de piso compacto que garanta para ela um pouco mais de conforto, um pouco mais de condições de sustentação do peso dela do que um piso ripado como esse da área de circulação. Por baixo de todo esse piso de ripado existe uma área de manejo autolimpante dos dejetos, onde você consegue fazer a limpeza automática de todos os dejetos que estão aqui, facilitando bastante o trabalho de colheita de dejetos líquidos de dentro dessa granja. E o barracão ele vai ser disposto em 10 baias, 10 baias de cada lado, vão ser um total de 20 baias, onde as fêmeas vão estar dispostas em grupos. Cada grupo desse vai ter 2 máquinas que nós vamos mostrar na sequência de alimentação automática das fêmeas alojadas coletivamente, e um corredor central, que é um corredor de manejo, onde as fêmeas são segregadas para ir para a maternidade ou para poder receber algum tipo de tratamento ou para recolocar um brinco que tenha caído. Vai ter um corredor central de manejo e nós vamos mostrar cada uma dessas etapas na sequência. Bem, como é feita a limpeza
dessa área de piso compacto, onde uma eventual presença de dejetos poderia sujar mais a instalação. Um ambiente, num projeto como esse, quando se acerta na questão de ambiência, em termos de pé direito, ventilação e adequação do projeto construtivo, o comportamento normal das fêmeas num sistema bem manejado é que elas mantenham isso como uma área limpa e uma área de descanso delas. Então, dentro de um sistema onde as condições de ambiente de manejo estão adequadas, a presença de dejetos aqui vai ser mínima. Agora, pode acontecer, casos específicos em algumas baias e alguns indivíduos, que surge mais essa instalação, ela tem uma pequena caída no sentido do meio do barracão para permitir uma drenagem da parte líquida mais fácil, e existe a possibilidade de uma limpeza manual, simplesmente raspando esse dejeto que estiver presente no piso. Mas lembrando que o mais importante é que, dentro de uma condição boa de manejo e ambiência, essa instalação, essa parte da instalação que são os ninhos de descanso das fêmeas, elas mesmas vão ter um processo de controle, de comportamento que vai manter essa área bastante limpa e bastante adequada para elas descansarem e manterem como uma área de resguardo, uma área de descanso individual delas. Bem, nós estamos diante aqui de uma estação eletrônica de alimentação, que é esse equipamento que nós vamos apresentar aqui. Isso é parte integrante desse modelo de bem-estar animal tecnificado. Existem outros modelos. Esse modelo, que envolve estações eletrônicas de alimentação, ele parte de uma premissa importante. Todas as fêmeas alojadas em uma granja como essa possuem um chip eletrônico na forma de um brinco, que é colocado na orelha delas, no momento já da seleção e do treinamento para aprenderem a se alimentar nessas máquinas, e esse chip carrega as informações individuais daquele animal, daquela fêmea reprodutora. Todas essas informações são geridas por um software que está ligado a cada uma das máquinas ou das estações de alimentação. Um galpão como esse terá 20 máquinas como essa que nós vamos mostrar aqui agora, cada máquina alimentando algo próximo de 55 fêmeas. 2 baias, cada baia apresentando 2 máquinas, totalizando 110 a 115 fêmeas de capacidade por baia. Bom, existe um sistema, um software de gestão central desse processo, onde todas as informações de cada fêmea, como a sua data de cobertura, a sua curva de alimentação, a sua data específica para a aplicação de uma vacina ou de qualquer outro manejo, ou de saída para a maternidade, para a preparação para os partos, todas essas informações do indivíduo estão ligadas ou estão registradas nesse software, e a máquina, ao entrar, no momento em que uma fêmea entra na máquina para se alimentar, existe uma identificação, um sensor que identifica o chip que está na orelha dessa fêmea e, consequentemente, a quantidade de alimento que ela vai receber ou alguns outros manejos que você pode aplicar utilizando esse equipamento vão ser específicos para aquele indivíduo. Então, dentro de uma baia como essa que nós vamos mostrar aqui, existe o local da entrada, onde as fêmeas podem acessar a máquina, que são aquelas portas com aqueles roletes que permitem o acesso dessas fêmeas. Elas vão aprender a entrar nessa máquina numa área de treinamento, que é um outro galpão onde elas são treinadas para conhecer esse equipamento e não terem medo de entrar e de se comportar bem dentro desse equipamento. Ao entrar, elas são identificadas por um sensor que identifica o chip eletrônico que existe na orelha de cada fêmea dessa, e aí elas podem ter acesso à alimentação, que vai ser essa parte ou essa esquina dessa máquina aqui especificamente, onde vai descer um tubo de alimentação que vai abastecer essa máquina, uma tubulação de água, porque junto com o alimento são liberadas algumas porções de água também, para ela comer uma ração umidificada, e aqui ela vai ter porções gradativas de ração que podem ser configuradas no sistema a cada 100 gramas, a cada 50 gramas, a cada 150 gramas, e ela vai se alimentar dentro do limite diário que o sistema já está pré-definido para aquela fêmea específica. Ela pode se alimentar uma vez por dia, 2, 5, 10, 20 vezes, quanto ela quiser. A maior parte das fêmeas, a grande maioria das fêmeas, se alimentam uma única vez por dia, faz uma visita à máquina por dia, já se alimenta e não vai mais ter a preocupação em competir pelo uso da máquina ou pela alimentação no restante do dia. Outras fêmeas são comportamentos individuais, vão entrar mais vezes na máquina, independente da máquina liberar ou não alimentação para ela. É uma questão de comportamento individual. Uma vez alimentada, uma vez fornecida a quantidade de ração que ela pode comer, no limite máximo que ela pode comer,
a máquina vai dar duas alternativas de direcionamento para essas fêmeas. Ou elas podem voltar para a baia de onde elas pertencem, no grupo nesse caso dessa granja, aproximadamente 110 a 115 fêmeas ao qual essa fêmea pertence, ou ela pode, por um processo automático, esse portão pode abrir no outro sentido e ela pode ser direcionada para o corredor central. Se é uma fêmea que está no momento de ir para a maternidade, se é uma fêmea que perdeu o brinco e o sensor não conseguiu ler o brinco dela, o sistema vai avisar, existe uma sala de controle central, onde o gestor, onde o funcionário tem acesso visual a todo o barracão, onde ele sabe através dos monitores o que está acontecendo em cada máquina e o que pode estar acontecendo com cada fêmea. Todos esses alarmes vão ser acionados no sistema central que gerencia esse galpão de gestação coletiva como um todo. Essas opções existem exatamente para facilitar o manejo dos operadores que vão trabalhar num galpão como esse. Além disso, essas máquinas podem identificar com sprays de algumas cores específicas que podem ser definidas, uma necessidade de vacina, por exemplo. Se nós cadastrarmos que as fêmeas aos 80 dias de gestação serão vacinadas com uma vacina específica, nós podemos ter acoplado a essa máquina o spray que vai identificar com uma marca e com uma cor específica aquela fêmea, para que ela seja segregada do grupo e para que ela seja ou identificada para dentro da baia e que ela possa ser vacinada, por exemplo, contra alguma enfermidade específica que a granja pratique naquele momento. Então é um sistema que se chama Estação Eletrônica de Alimentação, totalmente governada de forma informatizada, com uma sala central de controle que fica na extremidade desse galpão e onde você consegue ter oportunidades de manejos adicionais, de microdosagens com produtos específicos e de identificação e de tratamento individual, apesar do alojamento ser coletivo. Isso surgiu ao longo dos últimos anos, depois que as normativas de bem-estar animal começaram a se tornar mais relevantes em alguns países. As estações eletrônicas de alimentação foram tecnologias desenvolvidas para permitir que, apesar de nós precisarmos mantê-las em grupos coletivos, nós conseguimos, com um equipamento como esse, individualizar completamente a alimentação delas, apesar de elas estarem juntas num grupo, e além disso conseguimos ter a oportunidade de facilitar alguns manejos específicos, e é exatamente para isso que servem as estações eletrônicas de alimentação. Bem, em relação à possibilidade que a fêmea tem de entrar várias vezes por dia na máquina e se alimentar da forma ou no processo que ela quiser. Como que funciona isso? À medida que ela entra na máquina, a máquina não libera para ela toda a quantidade de ração que ela pode consumir no dia. Ela libera porções. Se a fêmea comer ou ingerir, por exemplo, 200 ou 300 gramas de ração e por qualquer motivo quiser sair da máquina, quiser passear na baia e voltar para se alimentar mais tarde, ela pode, a máquina vai limitar naquela quantidade e vai ficar registrado no sistema. Por exemplo, se ela pode comer 2 quilos por dia naquela idade gestacional que ela está, vai ficar registrado no sistema que ela ingeriu só 300 gramas e que ela tem um saldo ainda de 1.700 gramas, 1,7 kg, para ingerir a qualquer momento. No momento em que ela voltar para a máquina, o chip dela vai ser lido novamente e a máquina vai saber, através do sistema, que ela ainda tem aquele saldo possível e vai começar a liberar de novo porções, por exemplo, de 100 gramas a cada porção. Se ela quiser comer todo aquele 1,7 kg de saldo restante de uma só vez, ela come. Se ela não quiser, ela sai da máquina de novo e volta no momento que ela quiser. Se por algum motivo, se a fêmea tiver algum problema de saúde, algum problema clínico, uma febre, algo que faça com que ela não coma naquele dia, os gestores, os funcionários ligados à operação do barracão e principalmente a pessoa responsável pela sala de controles vai saber disso na manhã seguinte. Ele vai saber quais foram as fêmeas, o sistema vai avisar isso na primeira hora, quais foram as fêmeas que não comeram, qual que é a identificação delas, em que máquina ou em que baia ela está, para que o operador possa localizar fisicamente e através de um dispositivo portátil, ele vai até essa baia, vai localizar essa fêmea e vai fazer qualquer tipo de procedimento ou tratamento ou identificação que ele queira. Você pode configurar tudo isso na máquina. Em que momento ela vai te avisar sobre uma redução de consumo de uma fêmea ou ausência de consumo de uma fêmea, tudo isso é configurável no sistema e te ajuda na operação do dia a dia em um sistema como esse. Bem, quando as fêmeas são transferidas da fase inicial de gestação, que nesse projeto é feita em gaiolas até a sua 5ª semana de gestação para cá,
Todo o sistema ele é configurado no início do sistema produtivo da granja. Já existe nesse software que está ligado ao software de gerenciamento técnico da granja, são softwares que têm uma interface de comunicação entre eles, então ele já sabe exatamente qual que é a data de cobertura, qual que é a idade de gestação e qual que é a curva de alimentação que foi configurada. Se a equipe técnica associada à granja, por qualquer motivo, decidir mudar a curva de consumo das fêmeas, decidir que ou por uma questão de score corporal, ou por uma questão de época do ano, por uma compensação em relação à temperatura, qualquer que seja a prerrogativa técnica para se modificar a curva de alimentação, isso é feito no software de gerenciamento da granja, automaticamente é lido pelo software de gerenciamento dos equipamentos e das máquinas, e a máquina naquele mesmo instante vai começar a tratar as fêmeas ou a definir quantidade de alimentação de acordo com as diretrizes técnicas que foram tomadas na granja. Todas as informações do momento em que a fêmea entra no sistema com a colocação do chip eletrônico nela, essas informações já são vinculadas ao histórico reprodutivo, ao histórico de idade, a todas as informações relacionadas àquela fêmea. Se a granja convive com linhagens diferentes dentro de uma mesma instalação e nós quisermos definir um protocolo de arraçoamento específico para a linhagem A, linhagem B ou linhagem C, nós fazemos isso, essa informação vai estar nos dados individuais daquela fêmea que estão correlacionados com aquele chip que vai ser instalado na forma de um brinco na orelha de cada uma dessas fêmeas que vão fazer parte dessa granja ou desse sistema de produção. Bem, nós estamos agora num sítio de produção onde nós temos 5 galpões exatamente como esse que nós estamos aqui, construídos para um sistema de terminação, recria e terminação com alimentação líquida computadorizada. Todas as baias, todo o projeto de construção dessa unidade já foi concebido para esse sistema de alimentação, que é um sistema que tende a crescer na suinocultura brasileira em algumas situações, algumas oportunidades, seja pelas condições ou pela possibilidade de aplicar curvas de restrição alimentar que melhoram a conversão alimentar e as características de carcaça, seja pela possibilidade de aproveitamento de subprodutos líquidos diversos que podem ser utilizados na alimentação de suínos também. Independente do motivo ou da justificativa de instalar alimentação líquida computadorizada, é um sistema que tem ganhado importância, já é um sistema muito relevante na suinocultura de diversos países e no Brasil tem ganhado uma atenção maior e um crescimento nos últimos anos. Esse sistema que nós estamos visitando nesse momento, ele foi construído para baias com lotação aproximada de 40 animais, uma construção realizada num modelo que tem sido comumente chamado de espinha de peixe, que forma esse canto de saída para aquela baia e esse canto de acesso para essa baia. O grande objetivo da construção nesse sistema é evitar a presença de quinas mortas que dificultam o acesso de vários animais simultaneamente à dieta líquida. Então, num desenho como esse, você consegue fazer com que os animais se disponham paralelamente um ao outro e consigam aproveitar o máximo possível a extensão do coxo. Se houvesse uma quina morta em 90 graus, nós teríamos uma perda de área significativa no coxo, e a área de coxo, o comprimento linear de coxo, que nessa granja foi desenhado para 33 centímetros de coxo por animal, em função do peso de abate que vai acontecer, é um ponto crítico nesse sistema. Nós temos que ter, para otimizar, para aproveitar melhor o potencial da alimentação líquida computadorizada, nós temos que ter condição para que todos os animais se alimentem ao mesmo tempo. Assim nós conseguimos aplicar curvas de alimentação restrita a partir de uma determinada idade da terminação dos animais, onde eles vão consumir todo o alimento daquele trato específico em algo como 5, 7, 8 minutos no máximo. Então, quando nós não temos acesso para todos os animais simultaneamente no coxo, é normal que alguns animais fiquem subalimentados e comece a ter um processo de desuniformidade ou refugagem de alguns animais. Essa granja foi construída atendendo todas as prerrogativas, todas as premissas básicas importantes técnicas para a construção de um sistema desse. Basicamente, quais são as diferenças de um sistema de alimentação líquida para um sistema convencional de alimentação sólida, automatizada ou não na terminação? Essa dieta é fornecida na forma líquida, obviamente, nesse caso através de um sistema automatizado, por isso que ela é chamada alimentação líquida computadorizada,
onde cada baia é considerada no software de gestão desse sistema como uma unidade isolada. Então, cada baia está associada a uma válvula e cada válvula dessa aqui está ligada a um computador central que numera, essas baias são todas numeradas no sistema, e ao ser feito o alojamento da instalação, quando os animais saem da creche e entram nessa instalação, o sistema já sabe exatamente quantos animais tem, isso é mapeado por lote, quantos animais tem, qual que é a faixa etária que eles estão e qual que é a curva de consumo que eles deveriam receber. Então, se eles vão comer, por exemplo, numa determinada idade de terminação, 1,8 kg ou 2 kg por dia, o computador vai fazer com que o trato desses animais, controlado pelas solenoides que existem dentro dessas válvulas aqui, seja dimensionado exatamente para aquela quantidade de animais, exatamente naquela quantidade que você quer fornecer por animal. Para diminuir as chances de competição e de erro nesse sistema de alimentação, é importante, como nós já comentamos, você ter acesso para todos os animais da baia, respeitando o comprimento linear mínimo de coxo e respeitando um limite máximo de comprimento de coxo por válvula. Cada válvula tem uma limitação, um limite de tamanho de coxo que ela consegue tratar e nós temos que tentar, na concepção original do projeto, dimensionar para nós economizarmos em quantidade de válvulas por baia, dimensionar desde a largura do barracão, o comprimento, o tamanho da baia, formato com corredor central ou não, tudo isso dimensionado para otimizar o espaço da baia, caber aquela quantidade de animais que nós pré-definimos em termos de lotação e ao mesmo tempo ter acesso de coxo para todos eles. Então, a adaptação de uma granja pré-existente à alimentação líquida, ela tem algumas limitações, ela é perfeitamente possível, mas ela precisa considerar essas características e essa limitação de número de válvulas e de tamanho de coxo por animal para conseguir fazer uma alimentação simultânea restrita a partir de uma determinada idade. De forma geral, as vantagens que são atribuídas ao sistema de alimentação líquida, quando ele é bem feito, são facilidade de utilização de determinados ingredientes. Vamos dar um exemplo, por exemplo, silagem de grão úmido, né? Silagem de grão úmido de milho, por exemplo, que é uma matéria-prima bastante utilizada em algumas regiões. Essa granja, por exemplo, foi toda dimensionada para utilizar silagem de grão úmido e a silagem de grão úmido é de dificílima automação num sistema seco, num sistema de rosca sem fim, por exemplo, com os coxos tradicionais de alimentação. É uma matéria-prima de muito difícil automatização. Ao adotar um sistema de alimentação líquida, toda a silagem de grão úmido produzida nessa propriedade vai ser utilizada automaticamente no sistema de alimentação líquida, vai ser pré-diluída, bombeada para a cozinha, que nós vamos conhecer, que é uma instalação importante, que é o coração central do sistema de alimentação líquida, e lá ela vai ser misturada aos demais ingredientes, misturada à água. No caso dessa granja, não vai se utilizar subprodutos da indústria láctea ou outros, vai ser a utilização com água, e é feita todas as misturas dos ingredientes, incluindo a silagem de grão úmido, e a dieta é bombeada. Existem bombas que têm uma limitação de alcance também, então o sistema tem que ser dimensionado, a distância da cozinha e das bombas em relação à última baia é pré-definida no projeto para que você consiga ter o acesso da ração e o tempo de trato naquele circuito de alimentação líquido adequados para não haver ou estresse excessivo nos animais em termos de demora de trato ou erros em termos de projeto, em termos de quantidade de consumo de ração líquida por animal. Em relação ao processo de alimentação, existem alguns detalhes importantes, como, por exemplo, garantir que a dieta alcance rapidamente todo o coxo e que os animais consigam se alimentar de forma equivalente. O desenho do coxo, essa granja, por exemplo, adota um coxo em resina, que é um coxo bastante adequado para o sistema de alimentação líquida. Existem alternativas, podem ser feitas em algumas regiões com pedra ardósia, por exemplo, mas o desenho do coxo, as dimensões dele têm uma certa importância. Esse coxo, ele não pode ter a base dele não pode ser larga o suficiente ou larga em excesso para que a velocidade de migração dessa ração, quando ela sai das válvulas, quando ela sai desse Y final, se a velocidade for muito lenta, alguns animais podem obstruir a passagem dessa ração para ela não chegar nos últimos animais do coxo. Então o desenho desse coxo faz parte do conceito e faz parte do projeto. A profundidade dele e a largura da base mais funda dele tem que ser adequadas para
que no fluxo da ração, com uma proporção de água também adequada para ter esse fluxo, ela varia de 2,3 até 2,7 litros de água para cada quilo de ração, tem uma variação nisso, mas nós temos que desenhar o sistema para que a velocidade de progressão da ração no coxo, na hora que o trato acontece, os animais têm poucos minutos para comer naquele trato específico, podem ser 3, podem ser 4 tratos por dia, mas para que a ração chegue rapidamente em todo o coxo e todos os animais consigam se dispor lado a lado e comerem ao mesmo tempo e terem a mesma oportunidade de acesso àquela ração. Bom, um questionamento importante que existe em relação à alimentação líquida é a condição de limpeza do sistema. E isso é algo importante porque a ração é um material fermentável e é importante que no trato da ração não exista a presença de material indesejável dentro dessa tubulação em quantidade acima do normal. Então, nesse sistema aqui, especificamente nessa granja, toda essa tubulação conta com um sistema interno nela que faz uma rotação dessa ração. Toda essa tubulação na parte interna dela, ela possui um processo, uma helicoide soldada a esse tubo, que permite com que a ração no trânsito dela seja sempre tombada, sempre revolvida, facilitando o processo de mistura e evitando algumas decantações de minerais insolúveis também. Além disso, após cada trato é feito um bombeamento de água em todo o sistema. Uma vez as válvulas sendo fechadas ou seladas após o trato da quantidade que aquela baia vai receber naquele trato específico, existe um bombeamento de água, são tanques independentes que tem na cozinha central, que bombeiam água em todo o sistema, lavando os tubos. Essa água, chamada de água suja comumente, que é uma água com restos de ração, volta ao sistema da cozinha e ela pode ser reutilizada, porque é uma água com ração, aonde for definida, onde for configurado para ela ser reutilizada como água para misturar a ração novamente, inclusive. Então existe um sistema de limpeza após cada trato e um sistema que permite também que essa ração seja constantemente revolvida, rotacionada dentro da própria tubulação. Não são todos os sistemas de alimentação líquida ou todas as granjas que têm isso, mas o processo de limpeza e da tubulação pós-trato, esse sim é fundamental que seja feito, e o sistema faz isso de forma completamente automática, sem gerar nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de retrabalho para a equipe da granja. Então esse é, de forma geral, o conceito da alimentação líquida e o motivo pelo qual ela existe na indústria e tem ganhado uma atenção crescente. E nós vamos conhecer detalhadamente como que funciona esse coração central da alimentação líquida, que é o que nós comumente chamamos de cozinha, de uma granja com alimentação líquida. Bem, nós estamos aqui dentro daquilo que nós chamamos cozinha, num processo de alimentação líquida computadorizada. É aqui que se governa, que se controla todo o processo para todos os barracões. Ela está acoplada a uma sala de controles onde existe um software que permite conhecer exatamente o que está acontecendo no sistema, quais circuitos estão funcionando, como é que está acontecendo o trato. As tabelas e curvas de alimentação estão cadastradas nesse sistema, de forma que ele saiba em cada baia quantos animais tem, qual a faixa estimada de peso deles e qual que é o consumo adequado que eles têm que ter. Tudo isso está cadastrado no software e você pode, teoricamente, produzir uma dieta específica para aquele animal a cada dia. Uma das vantagens que a alimentação líquida permite, nesse local que isso acontece, é você conseguir, ao invés de ter uma ração de recria e uma ração de terminação, por exemplo, você ter diluições seriadas. Você pode fazer dietas semanais, quinzenais, 3, 4, 5, 6, 10, 15 dietas diferentes durante a fase de vida do animal, o que pode proporcionar ao produtor uma economia significativa em termos de custo médio de ração, porque você não tem excedente de nutrientes em algumas fases e nem falta de nutrientes em outras fases. Então a alimentação líquida, uma vez que o processo é automatizado num sistema como esse, ela permite produzir um programa de alimentação muito mais ajustado às exigências dos animais que mudam, que vão se alternando semana após semana de crescimento dos animais. Bom, um sistema, existem diferentes setups, diferentes formas de se instalar um sistema como esse. Basicamente ele é composto pelos tanques de mistura, pelos tanques de recepção de ingredientes. O sistema de alimentação líquida ou a cozinha de um sistema de alimentação líquida, ela pode eventualmente funcionar como uma fábrica de ração. Ela pode ser desenhada para que os ingredientes das dietas sejam puxados individualmente e misturados nos tanques de mistura
mistura com água, ou ela pode funcionar simplesmente como uma cozinha de diluição, onde você já traz concentrados prontos, simplesmente dilui com silagem ou dilui com milho, e todos os micro ingredientes e outros ingredientes da ração já vêm misturados de uma outra fábrica de ração, e aí você tem um processo mais simples na cozinha de uma alimentação líquida. Você pode ter silos dosadores específicos para medicamentos, silos para alguns aditivos, que dependendo da dieta que está sendo fornecida para aqueles animais naquela faixa etária, na hora que vai ser feito a mistura, que vai ser produzida aquela mistura para tratar especificamente aquele barracão ou aquele endereço da granja que no sistema já está entendido como um endereço onde estão aqueles animais que, por exemplo, precisam ser medicados, o sistema automaticamente vai acionar o silo de medicação ou moegas de pré-mistura medicada que vão ser adicionadas à mistura e jogadas naquele circuito que depois vai ser submetido àquele processo de limpeza com água pós-trato. Então nós temos aqui uma visão geral assim, os silos, os misturadores onde se trazem as matérias-primas e se faz a adição de água, tudo isso dosado, todo o processo de dosagem é feito dentro dessa cozinha. Ela também está bastante ligada à presença de bombas. Existem bombas pré-definidas, como essa bomba que está embaixo desse tanque, que fazem o recalque seja dos ingredientes iniciais líquidos, ou seja da dieta líquida produzida, para que isso alcance na velocidade adequada, na pressão adequada, cada uma das válvulas solenoides que vai tratar cada baia individualmente. Então o conceito de bombeamento, a dimensão desse bombeamento, a configuração dessas bombas e o alcance da linha onde elas são instaladas é algo fundamental na concepção inicial de um projeto de alimentação líquida. Bom, hoje nós conhecemos um pouco mais das instalações associadas ao sistema de produção em bem-estar animal tecnificado em suínos, alguns detalhes operacionais ligados a isso, e muito obrigado e até a próxima oportunidade.